E vamos falar mais de eleições. São 15 horas e 7 minutos. Estamos em contato agora com Baleia Rossi, deputado federal e presidente do MDB. Deputado, boa tarde. Boa tarde, Cris, boa tarde a todos da Jovem Pan. É um prazer participar com vocês. Bom, deputado, o MDB foi o partido que mais elegeu prefeitos nas capitais. DEM e PSDB empataram em segundo lugar, com 5 capitais, liderou, né, o número de prefeituras conquistadas nas eleições. Como é que o senhor vê esse resultado, a avaliação geral que se pode fazer? Qual foi o recado que o senhor percebeu aí do eleitorado brasileiro? Olha, primeiro comemorar o resultado que o MDB teve já no primeiro turno. No primeiro turno, o MDB foi o partido que elegeu o maior número de prefeitos, o maior número de vice-prefeitos e o maior número de vereadores do Brasil, que já é bastante significativo. Mas também no primeiro turno, o MDB foi o partido que mais votos nominais teve. Então, uma grande vitória. E ontem, no segundo turno, nós superamos todas as expectativas mais otimistas. Nós estávamos em 10 cidades disputando o segundo turno e ganhamos em 10. De 7 capitais, o MDB elegeu 5 capitais e se tornou o partido com mais capitais, mais prefeitos eleitos em capitais. E das 5 cidades grandes que nós estávamos disputando, 2 na Bahia, 2 no estado de São Paulo e 1 em Pernambuco, nós ganhamos as 5. Então, um resultado muito positivo, fruto da união do partido, da nossa militância e claro que algo que foi trabalhado durante muito tempo. Hoje nós temos um partido renovado, um partido que está se reconectando com a sua militância e é muito bom ver que o eleitor buscou equilíbrio, buscou não o extremismo, não aquela política de destruição, e sim aqueles que buscam consenso, que buscam o diálogo e que respeitam a opinião dos outros. Agora, deputado, a partir disso, o senhor vê uma mudança aí de posicionamento, de jogo de forças no Congresso? Porque a gente está num momento de expectativa em relação à pauta, que já está em tramitação. Foi um ano atípico, em que houve dificuldades, inclusive, de proximidade das sessões ocorrendo virtualmente, mas começamos o ano com expectativa de aprovação das reformas, de grandes mudanças estruturais. O senhor acha que a partir de agora dá para avançar? Porque a gente ainda vê alguns embates, por exemplo, na formação da comissão de orçamento, o governo não disse exatamente o que ele pretende em relação à criação de um novo programa social, tem as PECs em tramitação, tem orçamento para o próximo ano. O que a gente pode esperar? Olha, eu acho que a partir de hoje, segunda-feira, pós-eleição, nós temos que unir esforços de todos mesmo, presidente da Câmara, Rodrigo Maia, presidente do Senado, Davi Alcolumbre, os líderes da oposição, os líderes mais próximos ao governo, os líderes independentes, para a gente retomar uma pauta mínima que possa dar uma perspectiva de que o Congresso Nacional vai voltar a deliberar sobre as reformas estruturantes. E claro que na parte da Câmara dos Deputados nós temos a reforma tributária como grande possibilidade de busca de um entendimento para se votar ainda nesse semestre. Eu acredito que se a gente conseguir um entendimento com o ministro Paulo Guedes, e eu e o deputado Aguinaldo Ribeiro, que é o relator da PEC 45 de nossa autoria, estivemos com o ministro Paulo Guedes, estivemos com o ministro Ramos, com o Ricardo Barros a semana passada. Eu acredito que esse é um tema que está absolutamente maduro para ser votado. E acho que depois dessa pandemia que tirou mais de 170 mil vidas de brasileiros e paralisou o mundo, e foi algo extremamente danoso à saúde pública e à nossa economia, se nós conseguirmos, ainda nesse ano, sinalizar que o Brasil vai voltar para uma agenda de austeridade, de responsabilidade fiscal, nós vamos ter um ano de 2021 muito mais positivo do que se nós realmente não conseguirmos
nenhuma votação. Por isso, acho que todo o esforço nosso agora tem que ser para retomar uma agenda mínima na Câmara e no Senado. Agora, não há o risco de o Congresso cair agora no atraso decorrente de uma outra eleição, que seria para a presidência da Câmara e do Senado, e vai haver, inclusive, uma decisão do Supremo em relação a isso. E eu queria saber sua opinião sobre essa possibilidade de reeleição. Olha, eu acho que aí são dois temas que devem ser tratados de maneira separada. Por quê? Porque nós não podemos fazer com que a eleição da sucessão da Câmara e do Senado paralise totalmente a nossa pauta. Seria muito ruim para o país nós não termos nenhuma agenda por causa de uma briga para a sucessão no Senado ou na Câmara dos Deputados. Nós temos a questão da CMO, que eu entendo que é possível buscar um entendimento para solucionar, se não minimamente votar a LDO direto no plenário, para que o ano de 2021 não comece com dificuldades na parte orçamentária. A questão da reeleição ou não do presidente do Senado e do presidente da Câmara dos Deputados é algo que nós precisamos aguardar a decisão do Supremo. Qualquer que seja a decisão, nós vamos respeitar. Aí é uma questão mais jurídica do que política. Acho que tanto o senador Davi Alcolumbre como o presidente do Senado têm cumprido um papel importante para o país e da mesma forma o presidente Rodrigo Maia. Rodrigo Maia, que é um dos patrocinadores da nossa reforma tributária, por diversas vezes não deixou pautar pautas bombas que poderiam prejudicar a nossa economia e prejudicar o nosso país. Portanto, vejo, tanto na condução do Senado quanto na condução da Câmara dos Deputados, dois parlamentares que estão atuando de maneira a ajudar o Brasil a crescer. E claro que essa pauta, voltando, nós vamos sinalizar para uma recuperação maior da nossa economia, com a possibilidade de crescimento econômico, que isso significaria geração de emprego, de renda, que é o que todos nós precisamos para que o país volte a ter uma esperança num futuro melhor. Agora, para fecharmos, deputado, eu queria saber como é que o senhor vê a posição do Congresso, de modo geral, e do seu partido em particular, no que se refere à possibilidade de se prorrogar estímulos para a economia que vão na contramão do que se espera em termos de ajuste fiscal, porque, na verdade, se coloca um dilema que veio da pandemia, auxílio emergencial, criação de um novo programa, a definição do orçamento de 2021 também passa pela definição dessas questões. Eu acredito que se nós conseguirmos um entendimento mínimo para votar a reforma tributária na Câmara, pelo menos os 2 turnos na Câmara dos Deputados, já com uma conversa com todos os líderes, inclusive acolhendo algumas sugestões dos líderes mais progressistas, mais à esquerda, mais de centro-esquerda, ajustando o texto com o governo, com o ministro Paulo Guedes, porque a gente sabe que não se faz uma reforma tributária com tamanha envergadura, sem que haja um entendimento também com o governo, nós já vamos sinalizar muito positivamente para uma situação de ajuste fiscal, de responsabilidade nos gastos públicos. Acho que a PEC do teto de gastos foi muito importante para acabar com aquela gastança de recurso público desenfreada que nós tínhamos no passado. Ela foi até educativa. E, por parte do Senado, a PEC emergencial. Se o Senado conseguir avançar na aprovação da PEC emergencial, também é uma sinalização que Câmara e Senado, juntos, podem voltar a uma agenda que vai ter resultado positivo em 21. Acredito que todo o esforço nosso agora tem que ser nesse sentido, de buscar consensos, buscar diálogo e entendimento para a gente voltar para uma agenda que sinalize que o país vai retomar a sua atividade econômica, vai superar essa pandemia
da maneira mais rápida possível. Conversamos com Baleia Rossi, que é deputado federal e presidente do MDB. Deputado, muito obrigada, uma boa tarde. Boa tarde, muito obrigado.